E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fábio do canal C-Drive Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de multiteste analógico. Essa é a aula final, ou seja, é a última parte do nosso curso. Ou seja, a segunda parte da nossa aula prática e a última parte do nosso curso sobre multiteste analógico. Na aula prática passada nós vimos, eu coloquei até esse apoiozinho aqui, que é para tirar o reflexo da luz que estava batendo na bancada e eu não vi na aula 1. Então na primeira aula prática nós vimos a estrutura interna do multiteste analógico e nós vimos os ajustes que nós fazemos nele e o uso dele para leitura de resistência, ok? E para teste de continuidade. Dando continuidade aqui na nossa aula prática, nós vamos ver agora o uso do multiteste analógico para leitura de tensão alternada, tensão contínua e corrente contínua, ok? Inicialmente a gente vai ver o uso do multiteste para leitura de tensão alternada. Como fonte de tensão alternada, para fornecer tensão alternada para a nossa aula, eu vou utilizar um transformador de força, tá? Esse transformador de força é um transformador abaixador de tensão. Ele tem entrada para 110 220 volts e tem saída de 20 volts por 5 amperes, ok? Eu também vou utilizar a tensão da rede. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, que é para ficar visível as garras aqui que eu estou utilizando para ligar o transformador. Eu vou utilizar para medir a tensão da rede e vou medir a tensão da saída do transformador, que é a tensão mais baixa, tá? Isso aqui é uma ponta de prova que eu fiz. Em uma ponta eu tenho uma tomada normal, um plug de tomada, e no outro eu tenho duas jacaré com interruptor, que é para fazer ligação para testar fonte, qualquer circuito elétrico, para teste em geral, né? Eu prendo as garras na entrada da fonte, por exemplo, e aí ligo e desligo através do interruptor. Mais para frente, no curso de eletrônica, eu vou fazer um vídeo mostrando as ferramentas necessárias e cabos necessários para você trabalhar com a eletrônica, que você mesmo pode comprar e montar, tá? Mas isso é mais para frente. Vamos tentar agora o multiteste analógico, que é o objeto da nossa aula. Então, para a leitura de tensão alternada, eu tenho, como eu disse na aula teórica, esses calibres aqui, ó, de 10 a 1000 volts. Em geral, ele é em vermelho e representado por esse V aqui, que representa a tensão, V de tensão, e tem um símbolo da senoide aqui que representa a tensão alternada. Quem não sabe o que é uma senoide, dá uma olhadinha aí no meu vídeo, no meu curso de eletrônica. Se me falha a memória, eu acho que o primeiro vídeo sobre energia elétrica que eu falo sobre isso aqui. Eu vou ter um curso aqui também sobre frequência, que eu vou explicar também mais detalhadamente essa forma de ondas e como identificar cada uma delas. Então, vermelho, tensão de 10 a 1000 volts, tensão alternada. Como eu sempre digo, quando eu sei a tensão que eu vou ler, então eu posso selecionar aqui o calibre que eu desejo e faço a leitura direta. Quando eu não sei a tensão que eu vou ler, por exemplo, eu vou ler a tensão da rede e eu não sei qual é a tensão da rede, então eu vou descobrir, eu tenho que sempre começar pelo maior calibre. Qual é o maior calibre do multiteste? 1000 volts. Seleciono o maior calibre e aí vou colocar as pontas de prova no local onde eu quero fazer a medida de tensão. Como é uma tensão alternada, eu não preciso me preocupar com a polarização das pontas de prova, ou seja, não interfere, não é polarizado, então eu posso tanto fácil botar assim como assim, vai dar a mesma coisa. Deixa eu ligar aqui, eu vou medir a tensão da rede. Tá vendo? Uma posição, vou inverter as pontas de prova, eu vou conseguir ler do mesmo jeito. Porque eu vou conseguir ler do mesmo jeito, quem acompanhou as aulas teóricas, eu ensinei que internamente a tensão de alimentação, a tensão alternada, ela é retificada por um diodo que tem aqui dentro. Esse diodo faz a conversão da tensão alternada para contínua para que o galvanômetro possa funcionar, sendo que ele é polarizado. Então, vou baixar para 250, vou botar 1000 volts, eu vou usar a escala de 0 a 10, multiplicando por 100, vou acrescentar 2 zeros atrás.
Quem acompanhou a aula lembra? Então eu faço a leitura, ó. Então a minha tensão tá dando 100 volts, ó. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Cada um desse aqui vale 100, correto? Então, ó, medindo, ó, 0 a 100. Deixa eu aproximar mais aqui para ficar mais nítido. Aqui, beleza. Vou medir, ó, as pontas de provas. Tá vendo? A tensão da minha rede aqui tá baixa, tá dando 100 volts, ó. Como eu tô usando transformador, tá baixíssima, porque a minha tensão de entrada da rede aqui, que seria 220, não é, dá 190, 200, é baixo. Então consequentemente a saída do meu transformador conversor dentro de casa baixa para 100, ó, 100 volts. Aí eu abaixo o calibre, deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais, vou mudar o calibre para 250. E agora vou, em vez de utilizar essa escala de 0 a 10 que é de cima e multiplicar por 100, eu vou utilizar, esse cara tá perturbando aqui esse apoio, eu vou utilizar a escala de 0 a 250 que é de baixo. Vou fazer uma leitura direta. Olha lá, ó, 0 a 250, então vai mostrar os valores reais que estão aqui. Onde parar é o valor da tensão que eu tô lendo. Parou, hein? Aqui agora, como eu baixei o calibre, eu já consigo fazer uma leitura melhor, ó. Já deu 110 volts, ó, tá vendo? Nesse caso aqui, cada tracinho desse vale 5 volts. Lembra que acompanhou a aula teórica? Então é 100, 105, 110, 115, 120, 125. Vamos medir de novo? Tá dando, ó, 106 mais ou menos, ó, 106 volts, ó. 100, 105, 110, 115, ele vai de 5 e 5, vale 5 volts cada tracinho desse. Então, ó, tá dando 106 volts mais ou menos, ok? 100 com mais 5, 105, mas como tá passando dos 105, vamos botar ali 1 volt mais ou menos, dando 106 volts mais ou menos. O multiteste analógico, o multiteste digital é melhor para ler tensão? Também é, porque a gente consegue ver esses valores mostrados diretamente na tela e já mostra os décimos. Se desse 106,4, por exemplo, você não consegue ver no multiteste analógico. Mas se você tiver só multiteste analógico para trabalhar na hora, você vai ficar sem ler a tensão porque você não sabe trabalhar com multiteste analógico? Vai passar vergonha com seu amigo? Você tem que saber trabalhar com multiteste analógico. Você chega na oficina de um pseudo de idade, ele trabalha mais com multiteste analógico, ele pede, mete atenção para mim aí você vai, não tem digital. É que você vai fazer, você vai passar vergonha porque você não sabe utilizar. Então tem que aprender a utilizar o multiteste analógico. Então tá aqui, ó, tensão de 103 volts, calibre 250, calibre de 250, escala de 0 a 250. Se eu aumentar para 1000, eu vou usar a escala de cima, aí eu consigo ver o valor cheio, ó lá, só dá se você consegue chegar a 100 volts, ó. Eu consigo ler, se eu mudar aqui para a escala de 50, eu vou conseguir fazer a leitura da tensão da rede? Não. Por que eu não vou conseguir fazer? Porque a tensão da rede está mostrando que eu tenho 106 volts e aqui diz que eu consigo no máximo ler até 50 volts. Se eu ligar, sabe o que vai acontecer? O ponteiro vai deflexionar ao máximo até lá embaixo, ó. Não vai queimar, porque internamente nós temos o resistor de galvanômetro, temos o resistor multiplicador e temos o circuito de proteção do galvanômetro, que é feito justamente para proteger o galvanômetro. Mas você não consegue ver a leitura da tensão porque simplesmente a tensão está excedendo o calibre lá, ó. O ponteiro vai até o final, ó, e bate. Por quê? Porque eu estou utilizando o calibre de 50, certo? E aqui diz que eu só posso ler até 50 volts de tensão alternada. Qualquer tensão acima disso, ela vai ser expulsa além da escala e você não consegue ler. Claro que se eu pegar e botar uma tensão muito elevada, você vai detonar o equipamento, porque o resistor de galvanômetro não vai ser suficiente para proteger o equipamento. Beleza? Então acho que ficou claro, né?
não é polarizado. Sempre que eu for fazer a leitura de uma tensão, eu vou começar pelo maior calibre. Se eu conheço a tensão que eu vou ler, eu já coloco no calibre. Por exemplo, a saída do meu transformador é 20 volts. Eu sei que é 20 volts. Eu vou usar o calibre de 10 volts? Não, porque eu sei que só lê até 10. Eu vou botar o de 50. De 50 eu vou usar a escala de 0 a 50 e aí eu faço a leitura. Tá dando o que? 18 volts. Cada um vale 1, correto? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, nesse calibre de 0 a 50, cada tração desse aqui é 1 volt. No momento, o transformador está dando 18 volts. Não está dando nem os 20 que deveria dar, porque a tensão da rede está baixa de entrada. Ok? Então, se eu sei que a saída do transformador é 20 volts, eu vou diretamente, boto o calibre de 50 e faço a leitura, porque eu sei que vai estar certo. Se eu pegasse um transformador de alguém e eu não sei qual é a tensão de saída dele, eu não vou pegar aqui e botar 50, porque se isso aqui sair 1000 volts eu vou queimar meu aparelho. Então eu tenho sempre, como eu falo, quando você vai ler tensão alternada ou contínua, você sempre começa com o maior calibre. Eu boto o maior calibre e faço o teste do transformador. Mexeu pouco, ó, deflexionou bem pouco, ó. Então eu sei, ó, a tensão aqui é baixa, então abaixo o calibre para 250, faço o teste de novo, deflexionou pouco, abaixo para 50 e faço o teste. Agora eu consigo fazer a leitura, 18 volts. Se eu abaixar para 10, o que vai acontecer? Vai bater lá embaixo, porque a tensão está mais elevada do que o calibre permite. Preciso me preocupar com a posição da ponta de prova? Não, porque é tensão alternada, não é polarizada. Se eu inverter as pontas, tá dando para visualizar aí? Tá. Deixa eu só puxar um pouquinho só mais para cá para ficar bem visível. Eu botei esse calço aqui só para evitar a luz estar refletindo, porque na aula 1 atrapalhou pra caramba. Então tá aqui, ó. Uma posição, inverto as pontas de prova, consigo fazer a leitura do mesmo jeito, porque a tensão alternada não é polarizada, então indifere a ponta de prova que eu vou colocar. Beleza? Então tá aí. Leitura de tensão alternada, seleção dos calibres. Deixa eu diminuir o zoom aqui da câmera. Tensão alternada, leitura de tensão alternada. Eu não preciso me preocupar com as pontas de prova, porque não é polarizada. Quanto faz as pontas de prova a gente tiver. A identificação dos calibres, sempre começar com o calibre maior, se você não souber a tensão, e diminuindo gradativamente de acordo com a tensão que você for ler. E se você já souber a tensão que você vai ler, seleciona o calibre de acordo com a tensão máxima que você vai ler e interpreta a leitura na escala de acordo com o que eu ensinei na aula teórica. Beleza? Agora vamos passar para leitura de tensão contínua. Para fazer a leitura de tensão contínua, eu vou usar como fonte geradora dessa tensão a minha fonte de bancada, tá? Vou botar aqui, nós temos aqui entrada, positivo, um negativo. Depois eu vou ensinar aqui no canal a montar essa fonte. Eu vou fazer um upgrade nessa fonte. Essa fonte é de 20 volts por 4 amperes. Eu vou mudar ela para de 0 a 40. Ela só tem ajuste de tensão grosso e fino, não tem ajuste de corrente. Então eu vou fazer um upgrade, né? Primeiro eu vou mostrar ela no canal, eu vou mostrar o circuito que eu montei, vou ensinar vocês a montar ela, vou explicar o circuito, eu vou fazer na prática, quem quiser montar. Aí depois eu vou fazer outra aula fazendo um upgrade nela, que eu vou mudar o circuito para fazer ajuste de tensão e corrente, e vai mudar de 20 para 40 volts e 5 amperes de potência. Beleza? Então eu vou aumentar aqui para 20 volts, vou deixar aqui com 20 volts. Cravado 20 volts. E agora vamos voltar para o multiteste. Leitura de tensão contínua, a gente vai usar os calibres do lado de cá. Quem acompanhou a aula teórica viu como eu ensinei. Nós temos de 0,1 a 1000 volts, ok?
E nesse caso, a tensão contínua ela é polarizada. O símbolo está aqui, ó, V de tensão e o traço de contínua, tá? Então ela é polarizada. Agora, para fazer o teste, a gente tem que se preocupar com a ponta de prova. Botar o positivo no positivo, o negativo no negativo. Quem é o positivo? Para facilitar, o vermelho, o negativo é o preto, ok? Como eu sei que lá em cima eu marquei 20 volts, quem viu acompanhar, então eu vou botar no calibre de 0 a 50. Isso quer dizer que eu posso ler tensão até 50 volts no máximo, e eu vou utilizar esse calibre de 0 a 50. Aí eu vou encaixar o preto na ponta de prova preta e o positivo na ponta de prova positiva. Soltou. Agora a coisa já está diferente, tá vendo? Como eu marquei a fonte lá em cima para 20 volts, deixa eu aproximar aqui para ficar melhor. E eu estou utilizando um calibre de 0 a 50, eu vou utilizar a escala de 0 a 50 também. Tá marcando quanto aqui? 20 volts certinho. Diferente da tensão alternada, que eu dependo da tensão de entrada que a concessionária fornece, que a porcaria nunca é o que deveria fornecer. Na minha fonte de bancada, por ser ajustável, eu marquei 20 volts lá em cima e aqui embaixo está marcando 20 volts certinho, ok? Se eu inverter, deixa eu afastar aqui de novo, zoom, as pontas de prova, você vê que é polarizada. Eu botei o positivo no positivo, negativo no negativo. Se eu inverter, botar o negativo no positivo e o positivo no negativo, olha o que vai acontecer com o galvanômetro. Deixa eu aproximar. Vou ligar, ó, invertido. Ele girou ao contrário até encostar no máximo. Invertido, o galvanômetro gira para o lado contrário, e a depender da tensão que você colocar, por isso que você tem que ficar atento. A depender da tensão que você colocar na ponta de prova invertida, esse ponteiro pode voltar ao contrário aqui, entortar e quebrar. Olha que uma vez eu deitei e prende, ó, ele vai, ó, olha como ele demora para voltar, ó, deixa eu ver, ó, tá vendo essa papada? Ele vira pro lado contrário. Por que que ele gira pro lado contrário? Porque ele é polarizado. É por isso que eu disse a vocês que é fundamental a teoria, fazer a aula teórica para ensinar vocês como funciona a estrutura do multiteste por dentro. Ele é polarizado. Por isso que na leitura de tensão contínua, a tensão é aplicada diretamente da ponta de prova no galvanômetro. Deixa eu voltar aqui. Bora, caramba. No modo de tensão contínua, a tensão aplicada às pontas de prova ela é diretamente injetada no galvanômetro. Então, se ela entrar invertida na ponta de prova, ela vai ser mandada invertida para o galvanômetro. Por ele ser polarizado, tensão reversa, ele vai girar para o lado contrário à medida. E a depender da tensão que você colocar, você pode danificar a agulha. Então tem que ficar atento quanto a isso. Na leitura de tensão contínua, tem que ligar na polarização correta. Positivo no positivo, negativo no negativo. Ó. Aí o galvanômetro sobe para a posição certa e efetua a leitura. Se eu baixar aqui para o calibre de vezes 10, eu consigo ler? Não, porque está acima do calibre da tensão máxima que o calibre permite, que é 10 volts. Vai bater, ó, do outro lado, ó. Foi direto pro outro lado, passou da escala. Então, o calibre de 10 volts, eu não posso medir uma tensão de 20 porque ultrapassa o limite permitido, que é de máximo 10 volts. Quando é que eu utilizo o calibre de 10 volts? Quando a fonte geradora de tensão contínua fornecer no máximo 10 volts ou abaixo de 10 volts. Um exemplo é a bateria de 9 volts. A bateria de 9 volts que a gente utiliza no multiteste ou em qualquer aparelho. Ela fornece, quando está totalmente carregada, uma tensão de 9 volts em seus bornes. Essa bateria aqui está nova, tá? Então a gente é polarizada, a gente vai ver onde está o polo positivo, geralmente é indicado aqui, tá vendo? No corpo da bateria.
Então a gente vai botar o positivo no positivo, negativo no negativo. Ela está dando 9,4 volts. Usando não calibre de vezes 10, a gente vai usar a escala de 0 a 10. Deixa eu ampliar aqui para melhorar a visualização. 0 a 10. Aqui 8 volts, aqui 9 volts. Cada tracinho desse vale 2 pontos. 9,2, 9,4, 9,6, 9,8, 10 volts. Assim, ó. Tá dando 9,3 alguma coisa. 9,3 volts, mais ou menos. Ela tá nova, tá totalmente carregada. Se eu quero medir uma bateria de uma pilha de se eu quero medir uma pilha tipo palito, né? Modelo AAA, são 3 As. Eu posso utilizar o calibre de vezes 10? Posso, porque eu posso medir até 10 volts, como a bateria fornece 1,5 volts. Vamos olhar. Tá dando 1,4, mas ela tá meio usada. 1 volt, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2 volts. Então tá dando, ó, 1,4 volts. Já tá usada. Eu posso baixar o calibre. Deixa eu aumentar aqui para 2,5 para testar essa bateria. Eu posso, porque o calibre de 2,5 diz que eu posso ler a tensão máxima de até 2,5 volts. Qual é a escala que eu vou utilizar? De 0 a 250 e dividir por 100. Quem acompanhou a aula aí, teórica, viu que eu expliquei. Pego dividindo por 100 e vou correr a vírgula para a esquerda 2 casas. 1, 2, equivalente aos zeros que tem um 100, ok? Então, aqui eu tenho meio volt, 1 volt, 1 volt e meio, 2 volts, 2 volts e meio no calibre de 2,5. Vamos testar a bateria. Negativo, negativo, positivo, positivo. Aí que virou. Tá dando 1,5 volt. Aqui, ó. Já fica mais. Tá vendo? Enquanto você diminui o calibre, as leituras ficam mais precisas. Ou seja, no outro deu 1,4. Nesse aqui você já consegue ver 1,5. Olha lá, ó, certinho, ó. 1,5. Ok? Para os outros calibres, a mesma coisa, sendo que aqui 0,5 volts eu só vou conseguir fazer leitura de tensão até meio volt, ou seja, tensão muito baixa, e 0,1 volts eu vou ler a tensão muito baixa da ordem de microvolts. Isso aqui geralmente a gente não utiliza como multiteste analógico, a gente usa multiteste digital. Para fazer uma leitura de 0,4, 0,3 volts no multiteste analógico é muito difícil. Então é só para vocês terem uma ideia. Eu botando no calibre 0,5, eu vou usar a escala de 0 a 50, vou dividir por 100, aí eu vou ter 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Nas aulas de 0,1, eu vou usar a escala de 0 a 10, também dividir por 100, aí eu vou ter 0,1, 0,2 e por aí vai. Ok? E na escala de 0,1, eu vou usar a escala... e no calibre de 0,1 eu vou usar a escala de 0 a 10 e vou dividir por 1000. Nesse caso eu vou ter 0,01, 0,02, 0,004, 0,06, 0,08, 0,9, 0,1. Ok? E faço a leitura da mesma forma, respeitando a polaridade das pontas de prova. Bom, até aqui nós vimos nessa aula prática o uso do multiteste para leitura de resistência. Como eu disse, não me aprofundei mesmo muito na explicação da leitura da resistência, porque vai fazer parte do nosso curso de resistores. Vimos a leitura de tensão alternada, acabamos de ver a leitura de tensão contínua, e agora a gente vai ver a última grandeza que nos resta, que é a leitura de corrente também contínua. Como eu expliquei na aula teórica, o multiteste analógico ele só faz leitura de tensão ou de corrente contínua devido ao fato do galvanômetro ser polarizado. Ok? Para a gente efetuar a leitura de corrente, a gente precisa fazer com que circule uma corrente no circuito para poder
a gente fazer a leitura dessa corrente. No multiteste analógico, devido ao fato de utilizar o galvanômetro ficar em série com o circuito que está sendo feita a leitura, ele só permite fazer leituras de 250 mA ou 0,25 amperes no máximo. Você não pode ultrapassar isso porque o galvanômetro não suporta, ok? Como carga, então, para que haja a circulação de corrente, você precisa ter uma fonte geradora de tensão. No caso vai ser a minha fonte de bancada, gerando a tensão de 12 volts. E como carga eu vou utilizar uma lâmpada. Essa lâmpada é de 12 volts por 40 mA de consumo. Não sei se está conseguindo dar para ver porque é muito apagadinho, mas aqui no corpo da lâmpada informa. Eu tenho uma lâmpada aqui de 12 volts por 40 watts de potência. Essa lâmpada aqui, se não me falha a memória, consome 1,6 amperes de corrente. Se eu botar no mesmo 12 volts, eu vou conseguir ler aqui? Não vou, porque o multiteste não suporta. Para a leitura da corrente, a gente tem também que respeitar a polaridade das pontas de prova, tá? Quando eu vou ler a corrente, eu vou pegar o positivo da fonte de alimentação, vou ligar na ponta positiva do multiteste, e na ponta negativa eu vou botar a carga, ok? Uma ponta da carga vai na ponta de prova e a outra ponta vai na fonte de alimentação. Vou botar na medida de tensão, falta de atenção. Então, sempre começamos para medir a corrente, assim como acontece com uma tensão alternada e contínua. Se você não sabe a corrente ou a tensão que você vai ler, sempre a gente começa pelo maior calibre e vai diminuindo conforme a necessidade, ok? Então vou começar pelo maior calibre, que é 250 mA, seguindo, como eu falei, positivo da fonte na ponta vermelha, positivo do multiteste, e entre a negativa e a fonte a gente vai ligar a lâmpada. Observe que ao ligar a lâmpada acende normalmente, tá vendo? Então ligado em série com o multiteste também, que o multiteste está em série com a carga que é a lâmpada no caso. A fonte geradora é a fonte de alimentação. Então a ponta de prova o multiteste fica em série entre a carga e a fonte de alimentação. Deixa eu ampliar aqui para mostrar a leitura. Eu estou utilizando a escala de 0, um calibre de 250 mA. Eu vou utilizar a escala de 0 a 250, ok? Então faz a leitura real que está aqui. Pela leitura que está sendo informada aqui, usando a escala de 0 a 250, cada tracinho desse vale 5. Pode ser esse aqui de baixo ou pode ser daquele lá de cima, tá? Então aqui embaixo, ó, cada tracinho vale 5. Então 5, 10, 15, 25. Metade aqui 25, 30, 35, 40, 45, 50. Está informando que está sendo consumido 40 mA de corrente, exatamente como é informado na lâmpada, ok? Eu posso, como eu falei, eu posso ler aquela lâmpada lá, essa lâmpada aqui? Não, porque a potência ela está correlacionada à corrente. Quanto maior a potência da carga que você vai alimentar, maior será a circulação da corrente pela mesma, ok? Então se essa lâmpada aqui, a potência dela é maior, eu ligando em série, mesmo com maior calibre, que é 250, ó o que vai acontecer, ó. A lâmpada acende, porém o galvanômetro, ó, vai bater lá embaixo, ó. Ou seja, porque está excedendo a corrente máxima que você pode ler com o multiteste analógico. Então tem que respeitar isso. Só mede até 250 amperes. Então tem que fazer leitura de corrente que somente vá até 250 mA e que não ultrapasse esse valor. E os outros calibres a mesma coisa, vai fazer da mesma forma que eu mostrei aqui, porém aqui você diminui para 25 mA, aqui para 2,5 mA e aqui para 50 mA. Então dessa forma você consegue fazer uma leitura mais precisa. Eu poderia ler a lâmpada
que eu acabei de fazer essa lâmpada aqui de 40 mA no calibre de 25 mA? Não, porque o calibre de 25 mA está dizendo que eu posso ler no máximo 25 mA com esse calibre. Então eu não podia pegar a lâmpada de 40 mA e fazer a leitura nele, porque vai exceder. Ok? Bom, galera, vocês viram que quando a gente estuda a teoria do equipamento, que a gente estuda a interpretação das escalas, fica muito mais fácil a utilização no multiteste analógico. Então você já sabe que de acordo com o calibre que você selecionar, você sabe qual a escala você vai utilizar aqui e sabe como fazer a interpretação de cada valor que é apresentado pela mesma. Beleza? Bom, eu vou finalizando por aqui meu curso, a parte prática, né, do nosso curso sobre o multiteste analógico. Na parte teórica nós vimos toda a estrutura interna, eu expliquei o que é o galvanômetro, eu expliquei detalhadamente a interpretação das escalas, expliquei a interpretação dos calibres, as pontas de provas, estrutura interna, circuito interno, e agora na prática eu mostrei como fazer a leitura de diversas grandezas utilizando o multiteste analógico. Na próxima aula nós vamos dar início ao estudo do multiteste digital. Nós vamos estudar da mesma forma, né? Vamos fazer a teoria dele, a parte teórica e posterior a parte prática, ok? Então valeu aí, obrigado por quem acompanhou as aulas. Se tiver alguma dúvida ou teve alguma parte que não entenderam da utilização desse equipamento, porque eu preciso que quem estiver acompanhando meu curso de eletrônica aprenda a utilizar o multiteste analógico, assim como aprenda a utilizar o multiteste digital, porque a gente vai utilizar muito daqui pra frente. Eu não sei quanto tempo vou levar para botar esse curso todo no ar, não sei quanto tempo vou publicar o vídeo. Como eu disse, eu fiz o canal mais pro meu filho, ele tá com 1 ano e 4 meses agora, então eu tô fazendo para deixar uma sementezinha para ele cuidar de tudo. Então, até ele crescer e tomar conta, eu vou botando vídeo, eu vou fazendo aula, então vai servindo para vocês aí, que servir para alguém, ajudar alguém a aprender, melhor ainda. Mas a minha ideia é mais deixar a coisa guardada para meu filho. Eu não sei se o YouTube vai acabar, mas se não acabar, os vídeos estão guardados no meu HD de portátil, então, mas se ajudar alguém, para mim já valeu a pena. Mas a minha ideia mais é deixar um fruto para ele, para quando ele crescer, tá tudo lá para ele assistir, ele aprender e ele tomar conta. Então, se alguém não aprendeu ou se alguém teve alguma dúvida sobre isso, o uso do multiteste analógico, posta aí no comentário, que assim que possível eu esclareço pelo comentário, ou se não ficou, puder, eu faço um vídeo esclarecedor e coloco aqui no YouTube. Beleza? Então, um abraço a todos aí e até o nosso próximo vídeo. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.